Olá, galera! Mais uma vez, transmutando mais um pensamento. E hoje eu quero falar de uma característica específica de um traço, de uma personalidade que a maioria de vocês vão se identificar bastante. Essa característica a gente se vê muito, ela é bem presente na vida de muita gente. Vamos ver se você vai se identificar aí. Você é uma pessoa que, por exemplo, reclama muito, chora excessivamente, qualquer coisa que alguém te fala ou te faz, você fica emburrada, com raiva, no sentido de sentir assim, como se foi abandonada. Nossa, fulano fez isso comigo, eu me senti como se ela me abandonou. Você tem uma dinâmica tipo assim, eu tenho uma amiga, a amiga foi numa festa, chamou outra amiga para ir e não me convidou. Aí você tem aquele sentimento assim, puxa, mas eu achava que ela era minha melhor amiga, ela em vez de me chamar, chamou a outra e não me chamou. Ou meu pai, nossa, deu preferência, minha mãe deu preferência pro meu irmão do que para mim. Nossa, chamou ele para fazer isso, ou deu aquilo, isso e não deu para mim. Você tem essa dinâmica de estar sempre achando que as pessoas estão escolhendo a outra pessoa ao invés de escolher você, independente do que for ou para que seja? Se você tem essa característica, você vai se identificando aí. Você cria expectativa demais nas pessoas? Você tem dependência de saber do outro se aquela roupa que você colocou tá bonita ou não, se aquele carro que você vai comprar, que o outro acha, a opinião do outro. Você busca sempre a opinião do outro para se validar. Você se mantém muito ocupada no sentido na questão de compulsão, mantém muita boca ocupada comendo, ocupada falando. Isso são compulsões. Tem problema com alcoolismo, problema com droga, problema com compulsão sexual. Todas essas coisas são características de uma pessoa que tem essa personalidade. Por exemplo, critica muitas pessoas, falam mal muito das pessoas. Tudo que as pessoas fazem para você, ou você vê a outra pessoa fazendo para o outro, você critica e fala, nossa, eu não acho que é aquilo tudo, tá? E critica a pessoa. Isso é característica de uma pessoa que ficou presa num registro de um trauma emocional lá na amamentação. O que aconteceu? Lá na amamentação, e por volta ali do bebê ter nascido, até mais ou menos 8 meses de idade, essa criança passou por um evento de um trauma, que ela registrou um trauma, ou ela teve de mais ou ela teve de menos. Pode ser amamentação, ou atenção, ou também não teve, pode ser o inverso, pode ser os extremos, ou teve de mais ou teve de menos. Então essa criança mamou muito ou não mamou muito, ou a pessoa teve atenção demais da mãe ou não teve atenção quase nada, não por culpa da mãe, mas o bebê que entendeu isso. Então essa criança vem agora para a adultidade com uma falta enorme, tanto da falta como do excesso. Ele vem para a adultidade com uma falta enorme, então ela tem carência de tudo. Ela se vê, tudo na vida ela se vê como se as pessoas não dão atenção para ela. São pessoas que normalmente se colocam muito no quadro de vitimização, que a atenção das pessoas tem que estar voltada para ela, porque senão para ela não tá bom. Tudo que as outras pessoas, principalmente as pessoas que ela amam, se não estiver olhando para ela, ela vê isso como um defeito, porque na verdade as pessoas que ela ama estão dando atenção mais para o outro do que para ela. Então essas pessoas normalmente passam a cobrar mais do outro, porque o outro não me dá. Então ela está sempre em busca de coisa, de atenção, de amor, de afeto. Então normalmente essa pessoa desenvolve uma grande tendência à dependência emocional, que isso é um fator bem sério. Ela desenvolve vitimização.
E tudo isso que ela desenvolve, dessa dependência emocional e essa vitimização, é por falta do amor da mãe, que ela sentiu lá na infância, que ela achou que não teve, ou teve demais, não importa. Mas ela, na adultidade, ela vai passar a ter dinâmicas com as pessoas que estão em volta dela. Tudo isso que ela fala demais, cobra demais, exige demais a atenção do outro, é a busca da necessidade do amor da mãe que ela sente, que aquela criança sentiu lá na infância, que não teve da mãe. Mas na verdade não que a mãe não deu, a mãe pode ter dado tudo que ela precisava, mas ela interpretou que não teve. Então o importante é a interpretação que a criança deu em si e não o fato em si. Então o que acontece? A dependência emocional, ela vem na adultidade e se instala na vida desse adulto. Então, normalmente essa pessoa vai ter dificuldade nos relacionamentos, principalmente afetivo, porque ela passa a cobrar muito do outro, principalmente quando ela entra dentro de um casamento, porque ela tem necessidade de cobrar muito do outro, atenção, carinho, elogios. E aí a outra contraparte, normalmente ela é diferente. Por exemplo, se for a mulher que passa a cobrar muito, o homem já é de outra forma, ele não tem essa mesma personalidade, então essa pessoa começa a ficar sufocando o outro, porque o outro pensa, nossa, mas essa mulher me sufoca demais, ela quer que eu dou atenção o tempo inteiro para ela. Mas na verdade, essa mulher está buscando a atenção da mãe no marido, quando na verdade ela tem que fazer o olhar para dentro dela e ver, puxa, meu marido não é minha mãe. Na verdade, eu casei e estou projetando a minha dor no meu marido, buscando atenção no meu marido, sendo que eu estou buscando atenção, na verdade, é da minha mãe. Então, isso tem que ser olhado para dentro e tem que ser curado, tem que ser observado com um olhar consciente, porque quando a pessoa faz isso, não é consciente, é inconsciente que ela está fazendo isso, não é por mal que ela está fazendo isso, porque está no inconsciente. Então, a terapia holística vai fazer o trabalho de você buscar no inconsciente o que está te causando hoje conflitos dentro dos relacionamentos afetivo, de trabalho, familiar, não importa. Porque você vem com a dinâmica e instala essa dinâmica dentro do seu convívio. E aí adoece todas as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém passa de suportar. Não, por que fulano me cobra tanto assim? Por que ele quer que eu seja a mãe dele? Quer que eu seja o pai dele? Quando, na verdade, você busca relacionamentos para relacionar com as pessoas que estão à sua frente. Se você está relacionando com o seu marido, você quer um homem. Se você está relacionando com a sua mulher, casou com ela, você quer uma mulher, não uma mãe. E se você vai para o trabalho, você está relacionando com o seu patrão, você quer um patrão. Ou com o colega de trabalho, é uma amizade, não é uma mãe ou um pai. Então, muitas das vezes, a gente projeta aquilo que ficou lá do trauma da infância no adulto hoje que você está relacionando. Então, fica aquela falta, aquela busca de dependência do outro. A gente vê muito essas dinâmicas entre amigos, por exemplo. A pessoa fala, nossa, minha amiga não me lembrou de mim, era meu aniversário, nem lembrou de me mandar uma mensagem, nem lembrou do que era meu aniversário. Isso é carência do afeto da mãe. E a amiga não tem nada a ver com isso. Então a pessoa instala uma dor, projeta essa dor numa outra pessoa, numa terceira pessoa, sendo que não é daquela pessoa. Na verdade, é uma busca do afeto da mãe. Então, quando você faz esse olhar para dentro e fala, poxa, eu tenho que me conhecer e me estabilizar nessa questão, aí sim você conscientemente vê o porquê que você está envolvido dentro dessas dinâmicas e você consegue posicionar na vida e se policiar quando você vai ter uma dinâmica dessa de novo, deixa eu cobrar do meu marido. Aí você pensa, puxa, meu marido não é minha mãe, então eu não vou cobrar dele. Eu vou tratar ele como se fosse o meu marido e entender ele como ele funciona também, porque ele não funciona da mesma forma que eu. A personalidade dele é de outra forma, então eu não posso exigir dele uma coisa que ele não é igual eu. Então as relações se tornam mais fácil de lidar, se torna mais fácil no convívio, se torna mais razoável. Então tudo isso tem que olhar. E a terapia holística, ela faz isso, te ajuda a fazer um movimento de olhar para si mesmo, de se conhecer. Na medida que você se conhece, você vai se dando mais de uma forma saudável para o outro.
e ajudando até mesmo o outro a se conhecer. Porque na medida que você se conhece, você também ajuda o outro a se conhecer. Porque você também vai apresentando para o outro como ele também funciona, como que ele pode lidar com as frustrações da vida dele. Isso tudo ajuda. Quando você se trata na terapia holística, todas as pessoas que estão em volta de você também é curado. Porque daí você não vai ficar cobrando o outro, exigindo do outro aquilo que não é da obrigação dele fazer. Então, da mesma forma que você também passa a não cobrar mais, essa pessoa agora tem prazer em te dar aquilo que você tanto queria. Fica uma coisa espontânea, não uma coisa agora com cobrança, com exigências, né? Isso é bonito, é legal, é saudável, não é uma coisa doentia. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Se você se identifica, a dor de quem tem essa personalidade é a dor da solidão, tem muito medo da solidão, tem muito medo do abandono. Puxa, mas tem muito medo do abandono. Quem tem essa característica, normalmente todas as ações que ela tem é tudo em volta de medo de ser abandonada. Então ela fala muito para prender o outro perto dela, para o outro não ir embora. Quando ela cobra muito carinho, atenção, afeto e tudo mais, é para que o outro cuide dela. E ela tem muito medo também da independência. Por mais que ela tenha dependência do outro, ela tem medo da independência, porque ela não quer ser independente. Ela quer estar grudada no outro, ela quer que alguém cuide dela. Ela quer ser o bebê que ela era antigamente, alguém cuidando dela. E agora eu pergunto para você, dentro de um relacionamento, por exemplo, entre casais, qual adulto que vai querer casar com uma criança, para cuidar de uma criança? Ninguém, né, gente? Um homem casa com uma mulher adulta e uma mulher casa com um homem adulto, dois adultos lidando com problemas adultos e relacionando como adulto. Agora, uma pessoa entra no relacionamento e vê que a dinâmica do outro é infantil, logo essa pessoa vai sair fora do casamento ou do relacionamento. Por quê? Porque ninguém aguenta. Quem vai querer ficar casado com a mãe? Ou querer ser a mãe para dar atenção para o outro, para cuidar do outro como se o outro fosse um bebê. Ninguém vai querer esse tipo de relacionamento, porque é doentio, não é saudável. Então, quando você se cura, você entra realmente num relacionamento saudável. E isso é uma dinâmica ótima de se viver e de realmente um relacionamento fluir e fluir de uma forma legal. Então, é isso que eu quero deixar para você refletir e pensar. Se você está vivendo essa dinâmica, quero dizer para você, tem solução. Basta você querer. Basta você olhar para dentro e falar, puxa, eu quero me curar, eu quero me tratar, eu quero fazer só olhar para dentro de mim e ser um adulto. E quero me adultizar. Então, quando você se adultiza e passa a ser um adulto saudável, você então está preparado para se dar de uma forma certa, correta para o outro. Seja esse outro quem seja, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seus filhos, não importa quem seja. Filho, então, nem se fala. Quando a pessoa é desse jeito, a pessoa cria uma dependência tão grande que sufoca até os filhos. Os filhos não têm direito nem de ter opinião própria. Normalmente a pessoa sufoca os filhos até na adultidade, os filhos ficam agarrados, grudados na mãe, porque a mãe não libera os filhos para a vida, porque ela sente necessidade de estar sempre controlando, sempre cuidando. E isso não é bom, não é saudável. Quero até fazer um vídeo sobre isso para vocês entenderem melhor, tá bom? Beijo, tchau, tchau.